Será que você está pronta para ouvir aquilo que você não quer ouvir? A dopamina de hoje vai te fazer refletir sobre como nós estamos ouvindo a voz de Deus. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje. Que bom ter você aqui, que já chegou às 7 horas da manhã. Parabéns, que Deus abençoe o teu dia. E você que chegou um pouquinho depois, não tem problema também, que Deus abençoe você. E o importante é que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, essa dopamina que traz inspiração para o nosso dia e direcionamento da parte do Senhor. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa dopamina. E se você é nova por aqui, já se inscreva, porque a nossa família de conquistadoras tem crescido a cada dia e eu quero muito ter você junto comigo. Habilita o sino de notificações, porque lá você vai receber todas as informações quando a gente tiver uma nova dopamina e novos conteúdos. Nossas dopaminas acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Então já se programe para não perder os nossos próximos conteúdos e as nossas próximas dopaminas. Agora vamos à palavra do Senhor. Eu tenho certeza que hoje o que nós vamos aprender aqui vai fazer você refletir em muitas coisas. Será que nós realmente estamos prontas e dispostas a ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer? Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas vamos ser sinceras, né? E quando Deus fala algo que nós não queremos ouvir, será que nós estamos prontas para isso? E é nesse sentido que eu quero trazer para você o contexto que nós encontramos lá em 1 Reis, no capítulo 22. Nesse texto, nós vemos o rei Acabe querendo recuperar uma terra, um território que pertencia ao povo de Israel. E ele queria recuperar isso do povo assírio, e ele, sendo o rei do norte, ele foi pedir ajuda para o rei do sul, Josafá, para que eles pudessem se unir e juntos lutar contra os assírios e recuperar o território que não pertencia mais a eles. Porém, nesse convite que ele fez ao rei Josafá, ele se propõe, ele se dispõe a ajudar, mas ele pede uma coisa para Acabe, para que ele consulte a Deus antes de tomar a decisão ou até mesmo de ir à batalha e à guerra. Quando Acabe ouve essa instrução do rei Josafá, ele chama 400 profetas. E esses 400 profetas respondem à pergunta dele se deveria ou não para a guerra de forma positiva, dizendo que sim, que ele deveria ir para a guerra, que Deus daria, a vitória para eles e que daria tudo certo. Porém, o rei Josafá, ele ficou meio desconfiado daqueles profetas falando e dizendo que era para eles irem. E ele até pergunta para o rei Acabe: não tem mais nenhum outro profeta de Deus que a gente possa consultar? Aqui a gente já percebe que o rei Josafá, ele percebe que aqueles profetas ali estavam só dizendo o que Acabe gostaria de ouvir. E aí, Acabe, ouvindo essa pergunta de Josafá, responde ele exatamente no texto que nós vamos ler agora. Então nós vamos ver o versículo 8 do capítulo 22 de 1 Reis, que diz assim: o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Olha que interessante. Havia sim um profeta, porém Acabe não chamou esse profeta porque ele sabia que de alguma forma ele não falava só o que Acabe gostaria de ouvir. Ele falava o que ele precisava ouvir. Mas Acabe ele estava tão aprofundado nos seus próprios desejos, na sua própria vontade, que ele começou a procurar ter uma conveniência na palavra de Deus. E será que a gente não vê isso nos dias de hoje? Às vezes a gente está passando por alguma situação na nossa vida e que a gente fica buscando a palavra de Deus como um acalento para o nosso coração, quando na verdade deveríamos buscar a palavra de Deus para ser um direcionador para as nossas vidas. E às vezes a palavra que Deus tem para você não é uma palavra de acalento, é uma palavra de correção. Mas quando a gente não está com o coração aberto para isso, a gente ouve a instrução de correção, só que a gente ignora, a gente não quer ouvir, a gente meio que seleciona aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. E quando a gente faz isso, isso acaba gerando um grande problema para nós, porque nós só passamos a ouvir o que queremos. Sabe aquele ouvido seletivo? Você fala aquilo que tem que falar, mas a pessoa só ouve o que ela quer ouvir? E é justamente isso que acontecia com Acabe. Ele sabia que de alguma forma aqueles profetas, os 400 profetas que estavam ali, não estavam falando da parte de Deus para ele. Porque se ele soubesse que estava falando, ele não teria se lembrado de Micaías.
Ele se lembra de Micaías porque ele sabia que de alguma forma Micaías ele falava a verdade. Ele não enganava, ele não fingia ou falava só o que Acabe gostaria de ouvir. Porém, o fato dele falar aquilo que ele não gostaria de ouvir era justamente o que incomodava ele, a ponto dele falar que odiava o profeta. E Josafá, o rei, fala até para ele, não fale assim, não fale que você odeia. Porque ele tinha discernimento, Olha como é importante na nossa vida a gente ter pessoas de discernimento ao nosso lado. Porque se dependesse do rei Acabe, se ele tivesse que ir para a guerra sozinho, ele já teria ido. Mas ele aqui estava buscando a orientação de Deus, não porque ele queria, mas porque Josafá pediu para ele buscar. E como ele precisava da ajuda de Josafá, ele acabou tendo que seguir a instrução, do rei que iria ajudá-lo. Mas você consegue perceber o quanto a gente pode estar que nem Acabe, muitas vezes na nossa vida? Estamos vivendo situações, passando por processos, e a gente está buscando palavras que vão afagar o nosso ego, que vão dizer aquilo que a gente quer ouvir. A gente às vezes quer até ouvir de profetas, profecias agradáveis aos nossos ouvidos, mas a gente não quer ouvir aquilo que é necessário, aquilo que é correção, aquilo que é exortação, aquilo que vai realmente mudar a nossa vida. É como se a gente fosse no médico com um monte de problema e a gente querer ouvir do médico, Não, tá tudo bem com você, vai viver tua vida que você tá saudável. A gente muitas vezes quer que Deus só fale o que é agradável aos nossos ouvidos, mesmo que isso custe a nossa vida. Porque aqui Acabe, ele estava sendo tão insensato que ele não estava interessado em ouvir verdadeiramente o que Deus queria que ele fizesse, a ponto de pôr em risco a sua própria vida e a vida de todos aqueles que estavam com ele. Porque se ele fosse para uma batalha e eles perdessem, isso traria resultado do quê? Que, no caso, ele também seria morto. Porque naquela época, uma guerra para ser ganha, muitas vezes tinha que, na verdade, recapturar ou matar o rei. A guerra só terminava quando eles atingiam o trono, o rei, a autoridade daquele território. Então, se eles perdessem a guerra, quem seria morto? Consegue entender? Acabe, ele estava colocando em risco a sua própria vida porque ele não estava disposto a ouvir o que ele precisava ouvir. Será que isso não está acontecendo? Você está muitas vezes pondo em risco o seu casamento, as suas finanças, sua vida emocional, seu espiritual. Você está pondo em risco os seus relacionamentos, o seu trabalho, porque você não está disposta a ouvir o que você precisa ouvir. Às vezes uma instrução, uma correção, um ajuste. E Deus tem trazido pessoas, às vezes, para perto de você, para te fazer perceber, para ser como Micaías na sua vida, trazendo instrução verdadeira para você, mas às vezes a gente está tendo raiva dessas pessoas que Deus tem trazido para perto de nós, falando a verdade que nós precisamos ouvir, e estamos nos apegando àquelas que só estão dando tapinha nos nossos ombros. Só estão dizendo, não, vai mesmo, faz isso, tá tudo bem, lindo, maravilhoso. Mas essas pessoas estão nos levando para o fundo do poço. Essas pessoas estão indo com a gente até a hora que a gente cai no precipício. Quando você cair, elas não vão estar ali com você. Então, há uma grande alerta de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Quem que você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos apenas às pessoas que falam o que você quer ouvir? Ou você tem dado ouvidos àquelas pessoas que têm realmente uma palavra de Deus para a sua vida? Mesmo que te doa. Mesmo que a verdade doa, prefira ouvir a instrução verdadeira do que você ouvir 400 profetas dizendo só o que você quer ouvir. Mas para você ver que realmente Micaías era um profeta sério e que ele falava o que realmente deveria falar, nós vemos aqui no versículo 17, quando Micaías chega na presença do rei, e ele então vai dizer para o rei, e ele, para começar, meio que coagiram ele e falaram para ele, olha, você vai dizer a mesma coisa que os demais profetas estão dizendo. E aí Micaías fala, não, eu vou falar apenas o que o Senhor me instruir. E ele vai, no primeiro momento, ele faz uma brincadeirinha ali com Acabe, e ele fala, rei, se você quer ir, vai, ele vai te dar a vitória, pode ir. Só que Acabe sabia que Micaías estava meio que sendo irônico, e ele fala, fale a verdade, é isso mesmo que eu devo fazer? E aí nós vemos a resposta de Micaías, no versículo 17, dizendo assim, então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, estes não têm dono, cada um
volte para casa em paz. Versículo 18. O rei de Israel disse a Josafá, que é Acabe falando para Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas as coisas ruins? Porque aqui Micaías, está dizendo para Acabe: olha, você quer que eu fale a verdade? Na verdade, o povo de Israel não vai ter mais pastor. Se não tem mais pastor, quer dizer que o rei morreu. A verdade é essa. Se você for para a guerra, você vai morrer. Só que na hora que ele ouve isso, ele fica com raiva. E a raiva dele é tanta que ele vira para Josafá: falei, ele só fala coisa ruim ao meu respeito. É só ele que fala essas coisas. Enquanto os outros estão dizendo que é para eu ir, ele está falando para eu não ir porque eu vou perder e eu vou morrer. Só que só de raiva, sabe o que ele faz? No versículo 26, o rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam assim: ponham este homem na prisão e pão e água, até que eu volte em segurança. Ele não acreditou na palavra de Micaías, achou que Micaías estava falando só para provocá-lo, manda prender Micaías, fala para dar só pão e água para ele na prisão, e aí Micaías não deixa barato e ele reafirma o que ele disse a Acabe. Ele diz assim: Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo a todos vocês. Então aqui Micaías ele não deixa de afirmar e confirmar a verdade, por mais que isso doesse nele. Quando uma pessoa realmente está direcionada por Deus para falar com você, ela não tem medo da sua repreensão. Ela não tem medo se você vai virar a cara, se você não vai gostar, se você vai ficar de cara feia, se você não quer mais falar com ela, porque ela está indo pela autoridade de Deus. Então fique atenta àquelas pessoas que Deus tem levantado na sua vida, que às vezes você não está querendo ouvir essas pessoas, mas elas estão sendo instrumentos de Deus para a sua vida. Não fique escolhendo palavra que você quer ouvir, não fique escolhendo versículo que você quer ler, e não fique escolhendo pessoas que você quer ouvir no sentido de estar falando só o que eu quero ouvir. Aprenda a selecionar sim o que você lê, o que você ouve, mas não de acordo com a sua vontade, mas com o direcionamento de Deus. E se em algum momento Deus usar alguém para falar uma palavra difícil para você, ou se em algum momento você lê uma palavra do Senhor e essa palavra for difícil, se em algum momento você ouvir uma ministração e ela for uma ministração difícil, se em algum momento você tiver uma correção na sua vida, não faça como Acabe. Não ignore, não menospreze, porque isso pode custar a sua vida. E de fato, custou a vida de Acabe. Se você continuar lendo a partir do versículo 29, você vai ver a morte de Acabe acontecer de uma forma muito boba e ao mesmo tempo muito avisada, né? Porque ele já sabia que ele iria morrer. Mas ele tentou, de alguma forma, manipular da forma dele para não morrer. Mas no final já tinha um decreto, ele iria morrer na guerra. Só que Acabe, ele foi rebelde. Acabe ouviu só o que ele queria ouvir. Os 400 ao invés daquele único que estava dizendo a verdade. Então que o Senhor possa te trazer clareza hoje a você começar a pensar. Quem você tem dado ouvidos? A quem você tem realmente consultado? Aos profetas de Baal? As pessoas que falam só o que você quer ouvir? As ministrações que só afagam o teu ego? Ou você tem realmente deixado o Senhor falar com você? Mesmo quando é difícil a palavra, mas encontrar o teu coração disponível para receber a palavra de instrução. Um grande exemplo que a gente tem na Bíblia de alguém que ouviu uma correção de Deus e foi obediente ao Senhor é o próprio Davi, né? Davi, quando ele acaba cometendo o adultério com Batseba, ele acaba cometendo um grande pecado diante de Deus. E ele ainda não tinha atinado com as consequências disso. Até que Deus usa o profeta para falar com ele. E quando o profeta fala que ele era o errado da história, você não vê Davi questionar, você não vê Davi dizer que não queria ouvir, você não vê Davi mandando prender o profeta porque o profeta estava falando a verdade. Pelo contrário, você vê Davi reconhecer que aquela palavra realmente era uma palavra dura, mas era uma palavra necessária.
E se a gente vai um pouquinho mais à frente, no Novo Testamento, quando Jesus ele está pregando e ele começa a trazer um sermão pesado, um sermão difícil, ali no Sermão da Montanha, e ele começa a falar palavras duras mesmo de ouvir. E aí as pessoas começam o quê? A ir embora. As pessoas começam a dispersar. E aí Jesus vira e olha para os discípulos e fala: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem aproveitar e ir com eles? Porque duras são essas palavras. E aí então Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ali a gente vê Pedro tendo a revelação do Espírito Santo, onde não importa se a palavra é dura, se a palavra é difícil, se a palavra não é agradável, mas se vem do Senhor, é a que nós precisamos ouvir. Você falaria como Pedro? Você agiria como Davi? Ou você seria um Acabe, que iria contra a instrução de Deus, ignoraria a palavra que o Senhor está te trazendo e faria apenas do seu jeito e depois morreria no meio da batalha? É uma palavra difícil, de fato, como eu falei no início dessa dopamina. Abra o teu coração, deixa o Senhor falar com você. Eu sei que essa palavra é um pouco complexa, porque às vezes a gente ignora a voz de Deus porque o que nós estamos ouvindo não é agradável aos nossos ouvidos. Ou quando uma dopamina que começa e você vê que aquela palavra, essa palavra não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, não vou nem ouvir. Quando a gente começa a selecionar o que a gente quer ouvir, não o que a gente precisa, a gente começa a viver como um Acabe, apenas pelos nossos desejos e prazeres. E o fim, a gente já sabe, é a morte. E às vezes não é só a morte física, não. Uma morte espiritual, que pode prejudicar não só a sua vida, mas a vida daqueles que estão à sua volta. Então que Deus possa te trazer clareza, fazer você ter discernimento, sabedoria, para ouvir a voz de Deus, independente se é uma palavra fácil de ouvir ou uma palavra dura de ser ouvida. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra. Embora seja uma palavra de correção, de admoestação, de exortação para as nossas vidas, fazendo a gente pensar se nós estamos selecionando o que queremos ouvir ou se nós estamos dispostas a ouvir o que o Senhor tem a nos instruir. E eu sei, Pai, que muitas vezes é tão difícil para nós realmente reconhecermos aquilo que não é agradável, aquilo que nós não queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir. Mas, Senhor, que o Senhor traga clareza ao nosso coração, tranquilidade ao nosso coração, para que a gente possa ter realmente a obediência à sua voz, independente se é uma palavra fácil ou uma palavra difícil. Que o nosso coração seja moldável por Ti, um coração ensinável como o coração de Davi. E também uma palavra mesmo dura saindo de sua boca, que ela possa ser vida para nós, como Pedro declara, quando Jesus o orienta ou pergunta se eles querem deixá-lo também. Senhor, que possamos ser fiéis ao Senhor, independente daquilo que ouvimos, da sua parte para as nossas vidas. E tudo que o Senhor tem nos orientado, que possamos realmente ser fiéis e pôr em prática, para que a gente possa mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, para agradar o Teu coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, essa palavra é uma palavra que deve ser compartilhada, por mais difícil que ela seja. Então, mande essa palavra para alguém, seja um Micaías na vida de alguém, encaminhando aquilo que Deus está falando ao seu coração e deixe que o Senhor fale ao coração das demais pessoas através dessa sua atitude tão pequena que é compartilhar. Um grande beijo e até as próximas dopaminas. Tchau, tchau!